Olá, muito bem-vindo mais uma vez ao canal da Singe, a segunda igreja Nova Jerusalém. Se você não é inscrito em nossos canais, inscreva-se e nos ajude a difundir a palavra do Senhor e siga-nos nas redes sociais. Vamos lá. Continuando o que a gente vem conversando ao longo das semanas, falamos de fé e eu quero também reforçar com alguns exemplos de fé, de força, de pessoas que se agarraram ao Senhor e no histórico que eles tinham com Deus para enfrentar novos problemas. Eu quero ler um texto então, está em 1 Samuel 17, versículo 32 ao 37. É a história de Davi, conta assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa do gigante. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir pelejar contra ele, pois tu és ainda moço, e este homem é homem de guerra desde a sua mocidade. E Davi replicou: Teu servo apresentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a de sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da sua barba, e o feria e o matava. O Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. E disse Saul: Vai, e que o Senhor seja contigo. Amém? Essa é a história, um pedacinho da história de Davi. E eu pergunto para você, qual é o tamanho do seu sonho? Já te disseram que é impossível conquistá-lo? Que você não vai conseguir? Será que você está preparado para conquistar o que você deseja neste exato momento? Será que Deus já pode colocar em suas mãos o que Ele prometeu que te daria? Pense nisso. Você já percorreu todo o caminho para alcançar o que você quer? Ou você está querendo antecipar as coisas? Não importa se você ainda é jovem e se você não tem experiência, o que vai determinar a sua vitória é o seu histórico com Deus. Suas experiências passadas com Deus é que vão gerar a fé suficiente para que você creia que é possível vencer o próximo desafio, vencer o próximo gigante, o próximo leão, o próximo urso. Eu disse experiências passadas, no sentido de experiências vividas, que já ocorreram com você, coisas que você já sentiu. Agora, se você não as viveu, se você não viveu essas experiências, é melhor você começar a buscar ao Senhor, enquanto Ele pode ser encontrado. Você quer viver a fé e das experiências de outras pessoas, dos milagres que te contam e que você vai contar para outras pessoas? Ou você quer viver de uma fé, de milagres que aconteceram com você, de coisas que você venceu em Deus? Não é melhor assim? Você buscar as vitórias e você contar as histórias que aconteceram com você, ao invés de apenas reproduzir o que aconteceu com os outros? Davi ainda era um adolescente, um menino, quando foi ungido rei. Porém, com certeza, neste momento, naquela data, ele não tinha condição alguma para reinar do modo como Deus queria que ele reinasse. Davi precisava ser forjado. Davi sabia muito bem que Deus era com ele, e ele soube enfrentar todas as dificuldades sem duvidar que o Senhor era com ele. Mas ele precisava crescer, precisava amadurecer, construir e reforçar o caráter necessário para comandar a nação de Israel. E ele passou por muita provação até que, no tempo certo, no tempo de Deus, ele pudesse assumir o trono. Será que é o seu momento? Será que você ainda não precisaria passar por degraus, passar por estradas para alcançar o seu sonho? Se você ler ali a história de Davi, você vai ver que ele passou por muitas coisas, por muitas provações, até que pudesse ser ungido rei. O próprio Saul perseguiu Davi, o próprio rei Saul queria matar Davi, e Davi simplesmente tentou nestes momentos fugir, de alguma forma permanecer em Deus, para que ele não fizesse algo de errado, porque por duas vezes Davi teve condições, teve um momento para lançar mão e matar o rei Saul, mas ele não o fez, porque ele respeitava o rei Saul, porque o rei Saul naquele momento era o rei de Israel, e ele não faria isso. Davi não iria dar um jeitinho na promessa, para que ele alcançasse o trono antecipadamente. Davi esperou o momento certo.
Davi passou por muitos outros problemas. Até os homens que andavam com ele tentaram certa vez apedrejar Davi, porque coisas terríveis haviam acontecido naquele momento e eles culparam a Davi. Mas mesmo assim, Davi pôde neste momento adorar ao Senhor e buscar ao Senhor para conseguir vitória. Então, no tempo certo, no momento certo, o rei Saul foi abatido numa guerra e faleceu. Então, Davi, no momento certo, foi levantado como rei de Israel. Será que você está tentando antecipar as coisas de Deus na sua vida? Será que você não precisaria construir um histórico com Deus? Saber das coisas que acontecem com você, para que você saiba, para que você creia que Deus é com você. Quanto tempo você aguentaria olhando para a história de Davi, sem murmurar contra Deus, diante de tantas coisas ruins que aos nossos olhos aconteceram com Davi, mas que aquilo forjou o caráter de Davi? Em que momento você jogaria na cara de Deus que Ele está demorando para cumprir a promessa? Será que você já fez isso algum dia? Quanto tempo você demoraria para ficar se justificando diante de Deus, dizendo que não é merecedor de tanta aprovação? Dizendo que você é bom, que você não tem que passar por isso ou aquilo? Davi teve inúmeros desafios antes de se tornar o rei de Israel. Porém, o tempo nunca foi inimigo de Davi, mas o tempo sempre foi um aliado. E ele não lutou contra o tempo. Ao contrário, como muitos de nós fazemos, buscamos o prazer, vivemos buscando aproveitar a cada segundo e consequentemente caímos em pecado. E o resultado é dor, sofrimento, e nos perguntamos, por que Deus permite isso? Em sua soberania, Deus poderia sim intervir, mas ele respeita o nosso livre-arbítrio e a nossa escolha de nos autogovernar. As dificuldades, os percalços servem para ser vencidos, para aprimorar o nosso caráter. O tempo serve para nos preparar. Quando compreendemos e admitimos isso, conseguimos entender que mesmo ao meu ver, ao nosso ver, este tempo, esse cumprimento da promessa sendo tardio, o tempo em si não é ruim, pois as promessas de Deus, diz a palavra do Senhor, não tardam. Deus usa o tempo para nos amadurecer e não para tirar a nossa felicidade. No dizer de Paulo, o sofrimento tem uma finalidade bem definida e a aparente demora no cumprimento das promessas também tem uma finalidade. Entenda que o propósito de Deus em nossas vidas é para nos ajustar ao ponto ideal. E em algum momento no futuro será o tempo certo. Será este ponto de acontecer aquilo que Deus prometeu para você. Era isso que eu queria trazer hoje. Fique com Deus e até o próximo vídeo.